Essa semana teve uma notícia polêmica falando que haveria um corte na verba pro CAPES. CAPES, se você não sabe, é uma entidade que oferece bolsas de estudos, que investe no desenvolvimento científico do país. Não só isso, mas isso é muito importante para a formação dos docentes brasileiros. Professores. Boa parte dos professores universitários estuda ou estudou com verba do CAPES. Então, segundo o ofício interno que circulou no Ministério da Educação, eles têm verbas pro CAPES até agosto do ano que vem. Tudo que é gasto no Brasil é determinado pelas leis de diretrizes orçamentárias, que é aprovada no Congresso. Ela determina qual percentual do orçamento vai para cada área de interesse: saúde, educação, segurança. E o grande problema é que, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, segundo comunicado interno entre o CAPES e o Ministério da Educação, vai acabar fazendo com que falte dinheiro pro CAPES. Mas não só pro CAPES, mas para vários outros programas de bolsa que tem dentro do Ministério da Educação. São programas de bolsa que são para formar docentes, formar pedagogos e também incentivar a pesquisa. Isso é um problema sério porque o Brasil depende do dinheiro público para ter pesquisa. Todos os países dependem de algum investimento público em algum grau para ter desenvolvimento de pesquisa e ciência. Porque tem áreas da pesquisa científica que são lucrativas. Você tem aí os laboratórios gastando uma grana para desenvolver remédios para poder vender pro povo e tal. Mas tem coisa que não é. A indústria só vai se interessar por uma ferramenta ecológica de combate ao lixo no oceano, por exemplo, se essa ferramenta for lucrativa. Mas até você descobrir que essa ferramenta pode ser lucrativa, você tem que ter um investimento pesado em desenvolvimento, em estudo, em pesquisa, e isso custa. A iniciativa privada não está disposta a gastar essa grana sem ter nenhuma segurança de retorno, entendeu? Em vários casos, a iniciativa privada não está interessada em formar profissional. Contanto que quando você chega no mercado de trabalho, a sua formação foi paga por você mesmo ou pelo governo. Algumas empresas dão treinamento para algumas áreas, mas em geral, elas não gastam com isso. A gente precisa de uma mão forte do governo nessa área. De outra forma, a gente não tem cientista, a gente não tem a formação de profissionais ultra especializados. O governo está querendo cortar, mas eu achei muito engraçado. Foram questionar o Temer. O Temer: pode deixar, se faltar... Ele falou mais ou menos com essas palavras assim, tá? Se faltar dinheiro... Eu completo. Eu completo. Mas o que ele faz? Ele vai pegar, tirar do bolso dele, toma aí, ó. Tá parecendo eu quando quero dar desculpa pras minhas amigas pra não sair pra fazer alguma coisa. Não, a gente vê. A gente vê. A gente Não, combina. se faltar, eu completo. combino. Mas é a lei, você não pode... Não, eu completo. Eu acho que não vai faltar. Vamos jogar a bola pro próximo governo. O próximo governo tem que resolver. Porque não tem como você não investir nessa área. Porque é uma área estratégica pro país. Desde o cara mais liberal ao cara mais nacionalista, todo mundo sabe que você precisa investir nessa área. Não, o povo não sabe, não. Sabe por que você tá muito otimista? Isso não é real. Por quê? Porque a gente tá vivendo uma onda no Brasil de anti-academicismo, de anti-leitura, anti-estudo. As pessoas estão jogando pedra... Anti-universidade também. As pessoas estão jogando pedra em quem estuda. As pessoas distorceram a ideia de ciência e estudo e conhecimento. Então, enquanto isso, os Estados Unidos tá gastando, a Alemanha tá gastando, o Reino Unido tá gastando, o Japão tá gastando, Fora do a Brasil, Índia tá gastando, a Rússia tá gastando. Fora do Brasil, a ideia é a seguinte: quando o país está em crise, você aumenta o investimento em ciência e tecnologia. É assim na China, foi assim nos países que se desenvolveram, na Coreia, na Finlândia. Os Estados Unidos, o Trump quis cortar dinheiro. O Congresso não deixou. Os partidos, o Democrata e o Republicano, se uniram contra o Trump para evitar corte na ciência e na tecnologia no país. No Brasil, a gente vê o negócio ao contrário. Tipo assim, o país tá em crise, onde que a gente vai cortar? A primeira coisa que roda é a educação. Educação. É a ciência e a tecnologia. A gente vai cortar... Não precisa, o povo não precisa ler. Um pouco de culpa da ciência e da educação, do MEC, seu primeiro ponto de corte é justamente da falta de comunicação da academia com a gente, com a sociedade que não tá na academia. É difícil gerar uma pressão popular para um investimento maior em ciência, porque existe uma divisão clara entre o Brasil que faz ciência e o Brasil que não faz. O povo não consegue entender o valor disso. Sim. Acho que por isso que os políticos conseguem se safar com isso. Porque o povo não entende. O que o povo entende? O povo entende um estádio de futebol. Então a gente vai gastar bilhões num estádio de futebol. O povo entende política assistencialista. Então vamos nos focar nisso. Essa é uma coisa que funciona. As coisas que comunicam bem com o povo é o que o político faz. O estádio, a obra assistencialista, eles conversam mais fácil com o povo, mas eles não representam uma parcela, uma fração da importância de uma descoberta científica para esse mesmo povo. É aí que tá o problema. É claro que a gente não vai conseguir corrigir isso aqui num vídeo do Cadê a Chave, mas só para dar um exemplo. Embrapa. Embrapa é um órgão que recebe investimento para ciência e para pesquisa. Sem esse órgão, a nossa agricultura, que é aquele negócio da qual o nosso governo se orgulha tanto, né, que a bancada ruralista se orgulha tanto, sem a Embrapa, não ia ter agricultura. O Brasil se tornou uma potência na soja por conta de melhorar
melhoramento genético de grão de soja, que permite que a gente plante soja em qualquer lugar do país agora. O solo do Cerrado era implantável até algumas décadas atrás. E a gente agora tá plantando uma planta que não é para aquele solo, num solo que não é para receber planta nenhuma. E tudo isso... é ciência. Tudo isso foi um cara que sentou e falou assim, eu vou estudar minha vida inteira, tá? Pra fazer esse grão de soja resistir a esse componente químico aqui que tá lascando o plantio dele em outras áreas que não sejam no sul do país. Eu vou dedicar minha vida a entender isso e eu vou criar um grão de soja que eu possa plantar no Cerrado. É pra esse cara que você tá dando bolsa da CAPES. Quer outro exemplo? Pré-sal. Você acha que o pré-sal a gente descobriu como? Tipo, alguém, uma sereia avisou pra gente que tinha lá um poço de petróleo no fundo do oceano? Não, foi pesquisa! Não só isso, mas a tecnologia que o Brasil tem pra poder explorar petróleo em águas profundas é de ponta, é uma das melhores do mundo, se não a melhor. Tudo isso depende da formação de pesquisador, depende da formação de cientistas capacitados para poder resolver aqueles problemas. A galera não sabe como que isso fica em cima da corda bamba o tempo inteiro. É surgir uma bactéria, surgir uma peste, que tipo assim... a gente pode, de uma hora para outra... não ter mais agricultura para exportar. Então a gente precisa desses cientistas formados. Não só porque a gente precisa melhorar as coisas, mas também porque a gente precisa endereçar uma situação de crise. Se nesse cenário aparecer uma nova praga para a soja no Brasil, ou para o café, a gente precisa endereçar isso... imediatamente. A gente não pode sentar e esperar a formação de novo profissional, não. A gente tem que ter esses profissionais formados, esse povo treinado, esse povo educado. E a gente precisa da intervenção do governo por conta disso. A gente precisa de dinheiro governamental para sustentar isso. Para esse povo estar lá. O lance da agricultura, ele é muito óbvio porque o retorno é muito garantido. Mas tem outras coisas que o retorno não é tão garantido e que dependem do investimento do governo. Por exemplo, a saúde pública. Os grandes laboratórios, eles investem em medicamentos, por exemplo, contra a obesidade, contra as doenças cardiovasculares. Mas tem doenças que são próprias do Brasil. Febre amarela. Malária. Dengue. A galera aqui dos grandes laboratórios dos Estados Unidos e da Europa não estão preocupados com isso porque não são coisas que vão afetar as populações que pagam por isso. Se não é o nosso pesquisador brasileiro tá preocupado em como combater, a gente tá ferrado, entendeu? Existem doenças que não são lucrativas, principalmente doenças tropicais, que atingem os pobres. Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. A gente não pode esperar da iniciativa privada uma solução para isso. Pode acontecer? Pode. De repente aí, como subresultado de uma outra pesquisa, você consiga encontrar um medicamento que sirva para aquela outra doença. Mas enfim, não é uma coisa com a qual eles estão preocupados, porque não dá lucro. Então a gente precisa de dinheiro governamental nisso. O Brasil tem pesquisa de ponta na área de oncologia, na área de tratamento sanitário. O Brasil tem várias coisas. AIDS. O coquetel tipo assim, o coquetel genérico, enfim. Se você numerar o que a gente precisa no Brasil, para o Brasil deslanchar, se tornar, quem sabe, no futuro, economia desenvolvida. A gente tem toda essa potencialidade, a gente tem exemplo histórico de países que conseguiram. Sim. Tipo a Coreia do Sul. Nós não somos menos que eles. Não, a Índia tá avançando pra caramba agora. A China já tem uma estimativa de que em 2030 vai ser a maior economia do mundo, em termos absolutos. Não tem como se sair da situação em que a gente tá e chegar na situação em que os países envolvidos estão se a gente não tiver uma base científica boa. E o problema é que quando precisa cortar alguma coisa, é a primeira coisa que o governo corta. E assim, esse recuo do Temer, ele vira público dizer, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Isso daí foi porque teve uma grande mobilização, os cientistas reuniram a galera e começaram a tentar explicar os riscos dessa situação. Mas isso não é suficiente, sabe por quê? Porque o próximo presidente que assumir, ele vai estar na mesma situação. Se ele ou ela não entender essa situação, não vai adiantar nada, entendeu? A gente vai estar vivendo a mesma coisa. E a grande dificuldade disso é o que o Leon falou, é a ruptura da formação dos profissionais, porque a gente não tem tempo de começar do zero. Se a gente perde essa cadeia aí das pessoas simplesmente não terem dinheiro pra bolsa, não terem dinheiro pra continuar as pesquisas, além de perder o futuro, a gente vai perder todo o investimento que a gente já fez no passado, porque se essas pesquisas não têm continuidade, esse dinheiro, tipo, perdeu, acabou. Sim. Tudo que você já gastou não vai ter adiantado nada. O que os cientistas precisam fazer é comunicar. Quando a gente coloca a importância disso, quanto isso é vital para tudo que a gente faz, as nossas pesquisas sobre exploração de petróleo, preservação da vegetação, preservação da água. São Paulo tá sofrendo com seca de novo, sabe? Se você não tiver ninguém estudando o que tá acontecendo, que fenômeno é esse, tipo, a gente vai virar um deserto. Mas eles não têm dinheiro nem pra fazer pesquisa, vai ter dinheiro pra investir em comunicação. Mas precisa. Tem uma fala que eu ouvi do meu professor de história. A ignorância no Brasil
Brasil não é um erro ou um acidente, ela é um projeto de governo. Pro governo não interessa que a área do conhecimento, a educação e a ciência sejam fortalecidas, porque ele quer ter um lugar onde seja fácil de cortar. Pra quem tá no governo, quanto menos pensamento crítico, melhor. Quanto menos questionamento, melhor. Você entendeu porque vai ser sempre educação e ciência que vão ser cortadas? É por isso. Não, porque o povo educado gera demanda, não tem jeito. Se a gente não pensa, se a gente não fizer isso por nós, pessoas que gostamos de ciência, se nós não fizermos o trabalho de esclarecer, de conversar com as pessoas, de explicar a importância, não espera que vai vir do governo, porque não vai. E a gente espera estar contribuindo um pouco pra isso. Então divulga esse vídeo nas correntes de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, vamos discutir, vamos refletir sobre esses assuntos, e sempre que houver um apelo dos cientistas pra gente, vamos nos mobilizar aqui, causar uma pressão popular pro governo recuar, que a gente possa fazer isso. Então o Temer deu essa recuadinha, mas a gente não pode achar que tá resolvido, porque não tá. A gente tem que cobrar de quem tá se candidatando agora e que vai ocupar o lugar dele em 2019. Mas eu peço aqui aos cientistas. Eu sei que tem muita gente esforçada em divulgação científica, mas principalmente a galera que tá fazendo essas pesquisas. Desenvolva o seu método de comunicar esses resultados para as pessoas, Sim. de comunicar a importância. O povo não entende o porquê de ciência no Brasil. Fala de ciência, o povo imagina a NASA. Não, você tem que falar. Você tá vendo a comida que você tá comendo? Se a gente não tiver pesquisa, você não tem comida para comer. A gente não consegue produzir na escala para alimentar todo mundo e ainda exportar. Você tá entendendo? Mexe com o estômago. a gente não tem, a nossa economia quebra. Então, tipo assim, o povo precisa entender isso. A gente tem que desmistificar essa imagem do cientista, que é um cara sentado no laboratório, o cabelinho pra cima, pesquisando o sexo dos anjos, sabe? É coisa prática do dia a dia da qual a gente depende. Comunique isso, por favor. É isso, eu espero que a gente tenha contribuído, espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Aqui do lado tem outros vídeos pra você clicar e se divertir. E a gente vê no próximo. Tchau. Até mais, tchau.